Boa tarde, amigos. Os donos da bola no ar com muito debate, com muita informação, principalmente Libertadores da América e, é claro, também o Campeonato Gaúcho. Participe conosco no nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou também por e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Alô, Gonçalo Cirne Lima, na Central Band do Esporte. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos. O centroavante Borges, ex-jogador do Grêmio, do São Paulo, do Santos, que estava no Cruzeiro até o final do ano passado e não teve seu contrato renovado com a Raposa, é o novo reforço da Ponte Preta. Ele está com 34 anos de idade e assina com a Macaca para ser a referência do ataque. Ele será apresentado daqui a pouco, às 2h da tarde, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. O Borges, Meneghete, era o centroavante da última conquista do Grêmio, em 2010, o Campeonato Gaúcho, com o técnico Silas. Muito bem, Gonçalo. Em seguida você volta com mais informações e com a participação do pessoal de casa. Depois do empate com o Emelec em 1-1, a delegação do Internacional já está em Porto Alegre. Na chegada, o presidente Vitório Pífero elogiou o ponto conquistado no Equador, mas criticou o desempenho do time. Depois de uma madrugada inteira de viagem, é claro que as expressões dos jogadores não seriam das mais amigáveis, né? O resultado até foi dentro do esperado. Já as circunstâncias, nem tanto. É que o Inter esteve com um jogador a mais desde o início do segundo tempo. Empate, um ponto. É claro que temos que melhorar o jogo, mas um ponto fora é um ponto ganho. O senhor acredita, presidente, que os jogadores estão respondendo aquilo que o Diego Aguirre pede nos treinamentos, enfim, nas palestras? Não, isso tem que perguntar para os jogadores. Acho que nós temos vários jogadores que não desempenharam bem. E isso aí não é um, quando é um ou dois, fica mais fácil de consertar. Mas foram vários jogadores que ficaram bem abaixo do seu desempenho normal. Nós vamos saber o porquê disso que aconteceu. O Inter segue empatado com o Emelec no grupo 4. Os colorados precisam agora de uma vitória contra o The Strongest no Beira-Rio na última rodada. Com esse resultado, o Inter se classifica sem depender do próximo jogo, diante da Universidade do Chile fora de casa. Só tem uma situação de classificação na próxima rodada, né? É o Emelec ganhar e nós ganharmos. E os dois jogam fora. Então não é muito esperado isso. O presidente também falou sobre o técnico Diego Aguirre e descartou a demissão do treinador. O senhor acredita que o Inter possa melhorar o jogo com o Diego Aguirre até o próximo jogo da Libertadores? Com certeza, óbvio. Fabiano Baldasso, hoje no jornal Gente, da Rádio Bandeirantes AM 640, fez uma leitura surpreendentemente correta, eu diria, com o meu caráter aqui, mas que ela é de de uma observação muito pequena, mas que é verdadeira. O presidente Vitório Pífero, esta é a impressão, ele mudou o discurso nestas 6 horas de viagem, 5, 6 horas, do Equador até Porto Alegre. Ontem ele fez um discurso elogiando muito o ponto conquistado, que ele ainda mantém, mas ele não respaldou, não criticou em nada o desempenho dos jogadores. E agora já começou a criticar. Fez mais, daqui a pouco a gente vai reproduzir outros trechos, quando fala que quando muitos jogadores ao mesmo tempo estão abaixo da produção, temos que saber por quê. Por isso eu mantenho, não é informação, é apenas uma leitura, a minha opinião de que o Aguirre continua em situação de risco. Sabe, Meneghete, que nós até estávamos conversando isso fora do ar. A impressão que o Inter passou ontem após o jogo no vestiário é que a obsessão por esse um ponto lá era tão grande que não importava nada que acontecesse desde que esse ponto viesse na bagagem. Só que eu acho que depois que terminou esse processo, o presidente Vitório Pífero daqui a pouco foi recebendo ligações de pessoas aqui de Porto Alegre que viram o jogo, de parceiros de direção, e começou a se dar conta de que o Internacional teve uma postura covarde em determinado momento da partida, em que poderia ter estabelecido uma ação para voltar classificado de lá. O Internacional abriu mão disso por conta da sua obsessão a esse pontinho que tinha que trazer de lá. E aí aconteceu o que aconteceu. O próprio técnico Diego Aguirre rasgou o discurso dele, né? Ele na coletiva chegou a dizer que nunca botou um time para empatar, sempre coloca um time para ganhar. Mas ontem na prática o que nós vimos foi isso. O Inter queria o empate a todo custo, tanto que quando consegue o empate, ele faz de tudo para garantir esse empate até o final e correndo um risco de perder. O Inter só não perdeu o jogo ontem, Meneghete, pela falta de qualidade dos atacantes do Emelec. Porque o Inter, com um jogador a mais, correu um risco iminente de sair de lá derrotado. E se saísse de lá derrotado,
olha, a classificação ela estava... Sim, comprometida. Comprometida, exatamente. O detalhe é o seguinte, 3 jogadas criadas em cima do Fabrício, né? Sim. Não, o Fabrício foi lamentável. As 3 jogadas que o Emelec perdeu... Tá falando dos 3 lances do segundo tempo dentro da pequena área. Exatamente, que era ali que o Emelec piorou. No primeiro tempo, o 20 deles também jogava em cima do Fabrício, era uma festa. Agora 3 zagueiros jogando em linha. Não, em 2 momentos o Inter piorou no jogo. O Inter era 1 até tomar o gol. Quando tomou o gol, piorou. E quando teve um jogador a mais, quando o Lastra do Emelec foi expulso, o Inter piorou de novo. O Inter largou o jogo. O Inter piorou depois desses 2 momentos. Meneghetti, eu não gostei do Inter nunca no jogo ontem. Nunca. Tá? O Inter foi mal escalado, aquela desconfiança que nós tínhamos se confirmou de que o Inter estaria demasiadamente defensivo e chamaria o adversário para o seu campo. Assim começou o jogo. No primeiro tempo, como o Inter estava bem povoado no seu sistema defensivo, os caras até não conseguiam circular muito a bola, mas o time foi perigoso, especialmente pelo lado do Fabrício. Fez um gol numa pataquada da defesa em linha do Internacional. Tem 3 zagueiros, que é um para ficar na sobra, e o Inter joga com defesa em linha. E depois uma outra chance no primeiro tempo. E aí, Meneghetti, começa o segundo tempo, colocar o Vitinho era um acerto. Tinha que ter começado com o Vitinho e com o volante a menos, tá? Só que tirar o Arangues, que mesmo mal era um jogador de composição, circulação no meio campo, foi um erro. Aí tu empata o jogo. O Arangues estivesse muito perfeito. Não era ele. Eu acho que essa circulação do Arangues, o Arangues não fez. Não, mas tá bem, mas ele é um jogador dessa função. Tu tinha que encostar alguém nele para isso, nele e no Alex. Aí ele coloca o Vitinho e tira o Arangues. Errado. Mas mesmo assim o Inter empatou o jogo com um jogador a mais. O que tinha que fazer ali? Era hora de ganhar o jogo. Ali era hora de tu melhorar a tua composição de meio campo com mais um jogador, tirar um defensor. E é hora de segurar a bola na frente, ou para ganhar o jogo, ou para evitar que o adversário estivesse no teu campo. Só que ele tira o Alex Meneghetti para colocar o Anderson. Aí eu tenho 2 divergências com relação à tua opinião. Primeiro é que eu acho que o Inter, embora mal escalado, e nunca no 3-5-2, como disse o presidente Vitório Piffer ontem à noite, nós estamos jogando no 3-5-2. Não, nunca. Pode até não ter jogado no 3-6-1, porque os laterais pouco passaram o meio campo, tá bem. Mas no 3-5-2, cadê o 2? Quem é o segundo? O Sacha e o zagueiro do Emelec. Esse é o segundo, pode ser 2. O Sacha e vários zagueiros. A tua desconfiança se confirmou por completo. O Sacha abandonado. Sacha abandonado na frente. Que guri guerreiro, hein? E olha... Mas é que ele é um moleque, como ele evoluiu. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não achei que o Sacha jogou mal. Não, eu acho que foi um dos melhores jogadores do Internacional. Mesmo morrendo de fome. Mas aí o seguinte, a primeira divergência com o Aldaz, eu acho que o Inter até tomar o gol, até os 30, 32, 33, estava bem no jogo, embora não tivesse brilhante, mas estava bem no jogo. A segunda, eu não critico o Diego Aguirre tanto pela troca do Arangues, que estava muito mal, pelo Vitinho. Tá bem, eu acho que é aceitável. Mas eu acho que ele errou, especialmente quando ele colocou o Anderson no lugar do Alex. Sim. E ali ele tinha que ter tirado o Hever, colocado o Anderson, povoava o meio campo e ia para cima para encaixotar o adversário e fazer o segundo gol. E voltaria não só classificado, com o primeiro lugar nas mãos. Primeiro lugar nas mãos. Nesse ponto, sim, concordo com vocês, mas eu discordo do Baldassi na questão do esquema. Acho que o Inter começou com o esquema certo, a gente até tinha comentado ontem que esse era o esquema que tinha que ser. Tanto é que o Inter anulou completamente aquela pressão inicial que se imaginava que o Emelec pudesse fazer. O Emelec não conseguiu jogar nos primeiros 20, 25 minutos. Ali, pelo meio, as melhores chances eram do Inter. Não jogou pelo meio. As melhores chances foram do Inter. Aí quando o Inter tomou gol, aí desandou. Mas o Inter começou bem, neutralizou. Não estava brilhante, mas neutralizou. A substituição que traduz a postura do Inter é a saída do Hever e a entrada do Alan Costa. Ali traduziu realmente a postura. Embora tirar o Hever fosse inteligente, porque ele estava com o amarelo. Isso. Tá bem. Tirar o Hever, ok. A questão é que... Aliás, Meneghetti, algumas considerações individuais. Primeiro, o Hever e o Arangues são caricaturas do que eles já foram. Os dois. Muito mal. Eu acho que o Hever tem que sair do time. Olha, é de se pensar. É de se pensar. O volante Newton fez uma partida tenebrosa. Ele não acertou um passe o jogo todo. Ao contrário do seu parceiro volante, que para mim foi o melhor jogador do Inter, o Nico Freitas. Até agora esse é o grande legado de alguém. Exatamente, esse foi bem. E no demais, tu tem no Alex um jogador que, na minha opinião, ele foi eleito o melhor jogador da partida pela... O Alex foi. Pois é. Não, o Alex não conseguiu cumprir com aquilo que a gente imaginava que ele fosse cumprir no meio campo. Que ele foi eleito... Não, pela Comebol. Pela Comebol foi. O cara do jogo, lá eles botam lá, a Fox também elege o cara do jogo. O Alex foi eleito. Recebeu até... gente, eu não acho que ele deveria ter sido substituído, mas não pode ser melhor. Eu vou dizer para vocês por que eu acho que o esquema não deu certo. A gente dizia ontem aqui, eu coloquei o seguinte, que a única possibilidade desse meio do Inter conseguir articular alguma coisa é se esses caras do lado, o Léo e o Fabrício, fossem homens
fossem alas de verdade e homens de meio campo para a combinação. Que eles não foram. O Internacional não trocou. O Arangues e o Alex no primeiro tempo não foram apresentados um para o outro. Eu acho o Inter não trocou 3 passes. Eu acho que tem uma mudança no Inter que se impõe. O Fabrício não rende. O Fabrício é aquilo ali e de repente um pouquinho melhor, com mais velocidade, chegando na linha de fundo, metendo bola para o Fabrício, além dos problemas defensivos, ele está mal tecnicamente também naquilo que a gente via nele como algum benefício, com alguma virtude, que é chegar à frente, a força física, a bola aérea, ele não está feito. Tá, mas aí é o seguinte, tu não tem Fabrício e não tem o reserva. A mudança que se impõe é o Alex jogar por ali, não tem como. Pode ser. Porque tu tá usando o ala. Desde janeiro, né? Tô nessa linha aí, até questionei o Gui aqui sobre essa possibilidade. É que hoje não tem como resolver esse problema. Tá caindo de maduro. E olha, é impressionante. Burbano, o Mena e mais um outro jogador, o Fernandes, que era o 11. Os 3 avançaram em cima. Depois o Fernandes ficou mais recuado. E aí os 2 jogadores do Burbano. O lateral direito do Emelec, que era para jogar ali, não jogou. O Inter não teve uma chance de gol depois do empate, Daniel. O Inter com um jogador a mais não teve uma chance. Isso é que eu acho preocupante. Não criou uma chance de gol. E o Emelec criou 3. E 3 dentro da área, 3 chances claras. Então, o Inter tem que ter consciência hoje de que o resultado moral da partida foi a vitória do Emelec. Claro. Vem cá, o Emelec ganharia esse jogo. Foi um pecado para os equatorianos ganhar o jogo. Mas o Inter não teve postura para criar. Isso é que ficou pior para o time do Inter, porque o Lastra é um jogador de marcação. Né? Tu não viu o Inter avançar. O Inter não se impôs no jogo e tinha condição para justamente dominar. Cadu, o Inter não tinha nem formação para conseguir avançar, porque o Internacional, depois que empatou o jogo, tinha 2 homens de marcação abrindo o meio campo, 2 guris de velocidade na frente e um homem no meio. Um homem no meio. Que era o Anderson naquele momento. Que era o Anderson. Está desembocado, né? Em determinado momento eu cheguei a me esquecer que o Emelec estava com um jogador a menos. Fui me lembrar mais no final da partida. É verdade, o Inter está com um jogador a mais, porque essa vantagem ela meio que não apareceu. E uma das chances do Emelec, não sei agora o nome do jogador, acho que foi talvez o Bolanhos, que o Alisson defendeu a primeira no rebote com um gol praticamente aberto, errou. Era uma chance claríssima. Assim, não foi o Bolanhos, segundo chute do lateral direito. Eu tenho certeza que os telespectadores, que daqui a pouco alguns podem até começar a pensar o seguinte: conseguiu um empate que foi um grande resultado, os caras estão lá dando um pau. A gente está pensando ali adiante. Estamos analisando desempenho, né? O Internacional encaminha a sua classificação e eu acho que agora vai se classificar. Tá bem? Só que jogando desta forma, com todas essas instabilidades, o Internacional morre nas oitavas de final. Morre nas oitavas. Ontem, Baldasso, tu disse que o jogo do Emelec era a partida da confirmação da ascensão do Inter. Perfeito. Aí a gente falou, bom, não em resultado, né? Porque o resultado pode passar, ganhar jogando mal. Mas em desempenho. O resultado ok, mas o desempenho não foi. Em outras circunstâncias o resultado seria bom, né? O Inter ameaçando, chegando perto, não sendo tão ameaçado no segundo tempo. O jogo encaroçado no segundo tempo, empatou 1-1. Tá bem. Agora, com um jogador a mais. E o outro time te pressionou, te encaixotando nos últimos 15 minutos? Meneghetti, e também a avaliação que é feita, certamente pela direção, do trabalho do técnico. Se o técnico faz de tudo para vencer aquele jogo e não consegue por uma circunstância, ok, ele está isento. Não foi o caso, né? Mas eu não vou jogar a culpa toda no Diego Aguirre. O Internacional continua... que quando os jogadores caem, ele não... Mas o Internacional é um time completo, Meneghetti. É isso aí. O Inter continua sendo um time completo. O Inter não tem laterais. O Inter não tem nem lateral direito, nem lateral esquerdo. O lateral direito que pode jogar está sempre machucado. E ontem não tinha... Ou disposição estomacal. E não tinha o D'Alessandro e não tinha o Nilmar ontem, que também é uma atenuante. Tá, mas aí é aquilo que o Baldasso fala aqui. Tu tem que enxergar no treinador a capacidade de improviso diante da dificuldade. Se ele tem laterais deficientes ou que não estão resolvendo o problema, tem uma solução que nós aqui estamos enxergando, que é colocar o Alex na ala. Por exemplo, estou dando um exemplo genérico. Ele não está enxergando isso, ele está usando as peças que tem, mesmo com dificuldade, e mesmo aquelas peças, independentemente da escalação, o time apresenta os mesmos problemas. E outra coisa, Meneghetti, essa visão de que tem que ser pragmático e analisar se o objetivo foi cumprido ou não e apenas isso, ela compõe a metade da verdade. Sim, os times campeões de Libertadores da América, em algum momento, eles tiveram dificuldades, ganharam um jogo que não mereciam, foram ajudados por a vida. Acontece. Corinthians está fazendo isso. Só que tu pega o Inter de 2006,